Boa noite, internautas. Mais uma Body Live aqui para vocês, uma Body, no caso aí, hoje convidando um colega, o endoscopista, um grande amigo e um grande profissional, além de tudo, tá? Nós vamos hoje abordar temas ligados à endoscopia. E nesses temas ligados à endoscopia, seria importante mostrar para todos nós que hoje a endoscopia ela deixou de ter um papel puramente assim diagnóstico. Hoje a gente vê o endoscopista do nosso lado participando ativamente, né? Tanto tratando muitas vezes algumas complicações que eventualmente a gente tenha com relação ao paciente, operado ou não, bariátrico ou não, e muitas vezes até como tratamento primário, vejam só, da obesidade. Quer dizer, eles hoje têm até possibilidade de não passar o paciente para o cirurgião e eles estarem fazendo o tratamento deles. A gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial. Sendo multifatorial, ela não tem cura, tá? Ela tem tratamento, ela tem acompanhamento, mas cura não. Então, pensando nisso, a gente tem que lembrar que sempre o paciente deve fazer uma dieta, essa dieta restritamente calórica, se ele quer perder o peso. Ele tem que ter uma atividade física e mudar hábito de vida, mudar comportamento. Se ele fizer tudo isso, ele está, vamos dizer, na possibilidade de um tratamento clínico para obesidade. Associado a isso, às vezes, ele tem que indicar algum tratamento farmacológico, porque mesmo fazendo tudo direitinho, ele não consegue perder peso. Aí que entra as medicações. Aí tem o endócrino fazendo, além de todas as orientações, as medicações que ele eventualmente precisa. E uma gama deles, muitas vezes, também precisa de um outro procedimento. Às vezes não são pacientes cirúrgicos, mas também não estão respondendo ao tratamento clínico como se quer. E muitas vezes o endoscopista entra aí também, proporcionando um tratamento que não seja tão agressivo, entre aspas, como o tratamento cirúrgico, tá certo? E que possa ser feito a nível ambulatorial, muitas vezes, a nível de centro cirúrgico, com relação à sua obesidade. Sendo assim, então, eu vou já chamar aqui, vou ver se o André já está próximo para já a gente começar a live com ele, uma Susan Clean Viva Live, vamos ver, Andrezinho, você vai participar comigo dessa. O André eu conheço desde a sua formação, do seu início, foi um corredor que corria comigo nos plantões, a gente saía para correr ali nos últimos dias, na época que ele estava como residente, depois foi fazer a sua cirurgia, foi fazer a sua especialidade cirúrgica, começou a fazer endoscopia, se apaixonou pela endoscopia e hoje é um dos melhores profissionais na área que a gente tem. Andrezinho, boa noite. Eu queria que você se apresentasse aí à nossa plateia. Muito obrigado, Jaime. Gostaria de saber, todo mundo está me ouvindo bem? Está Estou te ouvindo conseguindo me bem, sim. ouvir? Tô ouvindo bem. Perfeito, ótimo. Jaime, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar. É muito gostoso estar junto com vocês. A gente já está junto, já trabalhando há tantos anos aí, né? E graças a Deus, exercendo de uma maneira confiável o nosso trabalho. E graças a Deus, tendo grandes amigos ao nosso lado como você. Uma pessoa que sempre me abriu as portas, sempre me abraçou e eu tenho muito orgulho de poder trabalhar junto com vocês. Hoje em dia, como você disse, a endoscopia assim, ela tem uma participação muito importante no tratamento da obesidade. Assim, nós não concorremos com o endócrino, nós não concorremos com a cirurgia. Nós somos integrados. É uma grande equipe. O tratamento da obesidade é extremamente complexo. Então, há necessidade da participação de todos. Cada um no seu ponto e, às vezes, todos juntos. Às vezes, um corrigindo um problema causado por um procedimento esse ou outro e, às vezes, acentuando, podendo potencializar um procedimento. E a endoscopia tem hoje uma gama de procedimentos que a gente consegue trabalhar em todos os lados. Tanto tratamento diretamente da obesidade, como complicações da cirurgia, como também dando um up na cirurgia, como também ajudando o procedimento cirúrgico posterior, quando passa alguns anos, como a gente vai abordar
no uso do plasma de argônio, a gente vai conseguir colaborar para que esse paciente tenha uma nova chance de perder peso. Né? Muito obrigado, Jaime. É isso, André. O prazer é todo meu. Muito contente de você estar aqui comigo hoje. Tá? Te parabenizar pelo seu time esse ano aí, ganhou tudo, né? Então vamos parabenizar ele. O meu vai vir aí, mas tudo bem. Ô Jaime, eu estou meio preocupado, já está quase um mês que eu não ganho nenhum título, eu estou ficando preocupado, viu? Verdade. Eu só queria ver o troféuzinho do quarto lugar que vocês ganharam lá fora, mas vocês não apresentaram, só os primeiros. Mas, André, agora brincadeira ao lado aí, vocês realmente têm uma importância muito grande para nós cirurgiões. É como você falou, é uma equipe integrada, né? A gente trabalha hoje todo mundo unido a outros, ninguém faz nada sozinho. Quando os nossos pacientes nos procuram e a gente vê que eles têm indicação cirúrgica, vamos pensar já até no cirúrgico. É lógico, primeiro, vocês já entram aí já fazendo aquela endoscopia para a gente. A endoscopia, a primeira endoscopia, que ela é diagnóstica, é uma endoscopia importante porque, independente da técnica, hoje as duas mais populares, é o bypass e o sleeve, nós precisamos conhecer o estômago desse paciente para poder oferecer para ele a melhor técnica para ele. Eu sempre comento para os meus pacientes, são dois bons procedimentos, duas excelentes técnicas para bons pacientes. Então, eles têm que se encaixar para a gente estar realmente indicando uma técnica a outra. Então, é isso que eu falo, a importância de vocês já vem logo no pré-operatório, né? Fazer o procedimento e muitas vezes já levando a gente para o caminho do bypass, o paciente tem um baita de um refluxo, então é esse caminho que está tendo. Ou, de repente, sugerindo um sleeve, quando vocês veem uma polipose gástrica, pô, é melhor deixar esse estômago para a gente poder realmente acompanhar futuramente esses pólipos que, porventura, vão ficar ali, né? Então, hoje, assim, André, a atuação do endoscopista, né? Uma pergunta que me fizeram, o que ele faz dia a dia? Quer dizer, hoje, vocês fazem endoscopia e faz colono, né? Como seria, vamos dizer, o protocolo para esses procedimentos? Quando vem os pedidos para vocês, quem é aqueles que vão fazer a nível ambulatorial? Quem é que vai ter que fazer no hospital? Como é que vocês agem? Como o endoscopista age com relação a esses procedimentos? Hoje em dia, os procedimentos básicos são a endoscopia e a colonoscopia. Né? Habitualmente, a nível ambulatorial, a gente tenta cercear um paciente que não tenha um risco maior para complicações, principalmente envolvidas em relação à anestesia. Então, a gente tem alguns critérios. Normalmente, é assim, de 60 a 65 anos. A partir dos 60 a 65 anos, a gente tem que avaliar caso a caso. Abaixo dessa idade, quando o paciente tem comorbidades associadas, que são comorbidades, doenças associadas. Ele já é um paciente infartado, ele já é um paciente que tem uma sequela de um AVC prévio, pacientes que têm problemas de saúde que possam vir a ter problemas na sedação, certo? E a gente precisar de um auxílio de um anestesista. Na clínica, como eu digo sempre, a gente tem tudo na clínica para reverter qualquer tipo de problema. Só que a gente não pode utilizá-lo, porque a partir do momento que a gente utilizou é porque a gente passou do limite. Quando a gente vai trabalhar dentro de um hospital, já não, a gente pode utilizar porque a gente está preparado para sempre trabalhar, tem um corpo clínico mais maior ali do lado de apoio, certo? Então você pode usar um pouco mais. Então, basicamente, o critério é em relação a comorbidades e a idade, e a gente aí tem que avaliar caso a caso para saber o paciente que é eletivo para vir para uma clínica ou que necessita de um procedimento dentro de um ambiente hospitalar por uma maior segurança do procedimento. Certo, André. Qual é aquele paciente, André, que quando chega para fazer endoscopia, uma diagnóstica, veio para uma triagem de exames, ele vai ter que fazer uma endoscopia, é aquele quando você vê, te dá aquele medo, fala assim, ixi, é aquele que tem apneia, é o muito obeso, qual é aquele paciente que você olha o obeso vai dar trabalho? Então, existem dois extremos. O paciente também muito magro, que chega muito agitado, muito ansioso, também dá problema, dá dificuldades, porque você tem que usar uma quantidade de sedativo muito maior. E ele pode vir a fazer uma apneia.
O obeso, pela própria doença de base, existem muitos tipos de obesidade que causam a apneia. Né? Então, isso é uma dificuldade. Você conseguir colocar ele no que a gente chama de plano de sedação. Plano de sedação é quando o paciente está dormindo, confortável, respirando de maneira satisfatória. Existem alguns pacientes que a gente tem dificuldade, por quê? Porque ele acorda muito rápido e afunda muito rápido, ele seda muito, então ele para de respirar e ele rapidamente ele também já volta e já volta agitado. Esse paciente é um paciente sempre mais difícil de você trabalhar. E até mesmo com o uso do anestesista do seu lado, é difícil de controlar esses pacientes, porque às vezes a base da língua cai, quando a gente fala, usando um pouco assim, termos técnicos, talvez mais difícil para todo mundo entender, mas assim, pela obesidade, o pescocinho curto, você tem uma dificuldade para respirar. Esse paciente já é aquele paciente que quando dorme, ronca, faz momentos de apneia, tudo. Esse paciente é sempre um paciente muito mais difícil de você trabalhar a nível de sedação numa clínica, num ambulatório. Normalmente você indica para esse paciente que estão fazendo o centro cirúrgico, um acompanhamento da anestesista, fazer lá. Depende muito, porque tem muitos pacientes que nos surpreendem. Tem muitos pacientes que a gente olha, a gente fala que fica com medo, certo? Mas vai conversando, vai chamando o paciente, vai atraindo o paciente, a segurança do paciente, o paciente se torna aquele que você achou que, putz, ia me dar o maior trabalho, e não, é um procedimento super tranquilo. Então é muito de tatear o paciente, de conhecer o paciente, certo? Quando um super obeso, né, um IMC acima de 50, tudo, é sempre mais prudente você fazer dentro de um ambiente hospitalar. Os outros casos, a gente tem que ir tateando, conversando e às vezes até tentando realizar um primeiro procedimento, porque a gente consegue ter segurança de fazer o procedimento ou não. Às vezes, assim, a gente abortar o procedimento e falar assim, olha, desculpa, não vai ser possível realizar o seu procedimento por causa disso. Mas aí vai de você ter o tato, de você ter o feeling, de conhecer, de fazer procedimentos há muito tempo com uma gama de pacientes muito alta. André, vamos começar a live então agora? Manda ver. Os dois temas que a gente trouxe aí para o convite. Estava fazendo isso para ver se mais pessoas já vão entrando, porque quando a gente entrar, a gente vai entrar nos dois assuntos que a gente hoje vai abordar. Vamos supor, uma paciente está fazendo acompanhamento clínico, ela tem lá um sobrepeso, uma obesidade leve, tentou com a nutricionista, vem com dieta hipocalórica, mudou o comportamento, faz atividade física, faz tudo. Já tomou sua sibutramina, já entrou com Saxenda, está fazendo tudo e não está conseguindo. Ela vê que ela não é uma paciente cirúrgica, porque ela não tem uma obesidade ainda cirúrgica, mas ela não está respondendo bem esses tratamentos clínicos. Aí ela pergunta para a gente, doutor, e um balão? Será que eu conseguiria colocar um balão? Aí a gente comenta, vamos então encaminhar para o doutor André para ele fazer uma consulta com você. Como você aborda essa paciente, André? Paciente, né? O balão é uma excelente ferramenta que a gente tem. É uma ferramenta segura, que a gente já usa há muitos anos, vários trabalhos vêm demonstrando a sua efetividade. Como a maioria de todos os tratamentos que a gente tem muita dependência do paciente. O paciente precisa incorporar o tratamento. Tá? Não é simplesmente colocar o balão. Eu coloquei um balão e um abraço. Não, você tem que trabalhar, você tem que ajudar para que ele possa te ajudar. Ele é uma ferramenta segura, é uma ferramenta temporária, é uma ferramenta reversível, tá certo? Que você pode a qualquer momento retirar, tá? E se baixo índice de complicações, as complicações são extremamente pequenas, índice de alto, assim, de mortalidade é extremamente baixo, falando de uma coisa mais drástica, né? Eu falei alto, drástico, mortalidade é praticamente igual a zero. Tá? Então você consegue utilizar bem, mas você tem que encarar aquilo como uma ferramenta que vai te proporcionar uma perda de peso
próximo dos seus 20%, 18%, 20%, se você encarar ela, certo? Se você ajudar ela, tá? Dentro de uma equipe multidisciplinar. É fundamental a equipe multidisciplinar. Os vários trabalhos vêm demonstrando que somente o balão, sozinho, ele não consegue te ajudar do mesmo jeito que o balão e uma equipe multidisciplinar. Você está junto, acompanhando com a sua nutricionista, às vezes a necessidade de um psicólogo para te dar um apoio. Por quê? Porque você pode tentar fazer fugas. O balão, infelizmente, tem momentos que ele te permite fugir, certo? Você consegue aprender a burlar ele, então você precisa da ajuda do psicólogo para poder te dar um alicerce para que a gente possa ir à frente. O preparador físico é fundamental, você pode colocar o balão, você deve fazer atividade física, você pode fazer isso. Depois de uns 30 dias é tranquilo para você poder fazer, certo? Então isso é fundamental, é uma ótima ferramenta. Existe uma contraindicação, André, absoluta ou relativa para você aprovar ou não o implante de balão no paciente? As contraindicações absolutas, qualquer cirurgia gástrica prévia, tá? Porque qualquer fibrose que você tenha dentro do estômago pode se tornar um ponto de pressão e provocar uma ruptura, provocar uma complicação mais grave. Então, cirurgias gástricas prévias são contraindicadas. Hérnias hiatais grandes, hérnias hiatais com mais de 5 centímetros, também é uma contraindicação. Por quê? A migração do balão para o tórax. Né? O que você tem uma hérnia, você tem uma facilidade entre que o conteúdo do seu estômago venha para o esôfago. Tá? Então, tentar fazer de uma forma com que todo mundo possa entender. Essa migração do balão para o esôfago, ele pode tornar um quadro grave, ele pode fazer uma descompensação de mediastino e até levar ao óbito. Então, essas hérnias grandes também são contraindicadas. Pacientes que fazem uso de anticoagulantes também têm uma contraindicação absoluta. Tá? E úlceras gástricas. Aí a úlcera também vai mais ou menos do mesmo jeito da cirurgia. Pontos de fibrose, onde você pode ter um aumento de pressão e provocar uma outra complicação. Isso são contraindicações absolutas. Contraindicações relativas. O HIV que não está controlado, algumas doenças de coagulopatias que também podem provocar isso daí. Algumas outras doenças que precisam ser estudadas caso a caso, por isso que ela é relativa. Tá. Além desses casos, doença do refluxo só, Los Angeles A, B, C, você tem alguma indicação para esse paciente ou acha que dá para fazer? Não é contraindicado, Jaime, não é contraindicado. A ação do balão, a forma como o balão vai agir, ele vai diminuir o esvaziamento gástrico. Tá? Então ele vai proporcionar com que você perca peso por diminuição de esvaziamento gástrico, sensação de saciedade. Tá? Essa diminuição do esvaziamento, de dificuldade de diminuição do esvaziamento gástrico, pode propiciar um aumento do refluxo gastroesofágico? Sim. E isso é um mecanismo até de defesa para o paciente saber que ele não pode comer muito mais, porque ele vai ter um problema maior. A consequência dele do refluxo, a sensação do refluxo dele vai ser pior se ele abusar. Tá? Então isso vai ser um fator limitante até para ele poder se alimentar. Quando você coloca o balão, você fica com um tempo integral com um inibidor de bombas, os omeprazóis da vida, esomeprazol, essas medicações. Até para você, porque você tem um corpo estranho, você proteger a mucosa do estômago e também ajudar um pouco em relação ao refluxo gastroesofágico. Tá? Então, se você não tem uma hérnia de hiato grande, mas você tem uma doença do refluxo, primeiro, trata a doença do refluxo para depois colocar o balão. Uma esofagite grau A, tranquilo, dá para ir sossegado. Mas saiba que se você não seguir as orientações nutricionais, você vai ter uma sensação, você vai ter uma queixa da doença do refluxo muito mais exacerbada. André, então agora sim, tem idade para se colocar o balão? De que idade a que idade?
E quando você vê uma paciente que você fala, você é legal para o balão ou você não é para o balão com relação a peso, com índice de massa corpórea. Até que índice do mínimo ao máximo você faz, porque a gente sabe que o balão a gente usa para os extremos. Tanto numa obesidade leve para perder peso ou sobrepeso, ou, vamos dizer, naquele paciente extremamente obeso, em que fica muito difícil indicar uma Para cirurgia, fazer então uma colocando ponte. o balão, a gente consegue ter aquela perda de peso para ver uma melhora daquela esteatose hepática, diminuição do fígado, e a gente poder operar com mais tranquilidade. Então, eu queria que você esclarecesse para o pessoal. A partir de que idade você acha que, ó, de idade até idade dá, acima de 65 dá ou não? A partir de que idade você faz e a relação ao índice de massa corpórea? Quando você olha para o paciente e fala, cara, para você não é cirurgia, é melhor, acho que a cirurgia não seria o balão no teu caso. É assim, a idade, pelo consenso brasileiro que foi realizado em 2007, é assim, acima de 12 anos você já pode colocar o balão. Lógico, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, você tem que ter os termos de consentimento da família, mas a partir de 12 anos você já pode utilizar. E isso é até um gap que existe, porque a cirurgia, se não me engano, é a partir dos 16 anos a cirurgia. Então você pode utilizar isso daí dos 12 aos 16, praticamente que ninguém, não tem um outro método que você possa fazer para poder contribuir para esse paciente. O IMC acima de 25, habitualmente acima de 28 é o que é onde a gente mais trabalha, tá certo? Do 28 até o 35 é a nossa faixa grande de trabalho, tá certo? Acima do 35 a indicação já é cirúrgica. Certo? A indicação já é cirúrgica, mas a gente pode trabalhar também no paciente que não quer fazer a cirurgia, certo? E no extremo, aquele paciente, como você disse, que eu tenho que melhorar as comorbidades dele, certo? Mesmo um paciente que tem um índice de massa corpórea não tão alto, mas tem uma esteatose hepática, vários estudos vêm demonstrando um benefício muito grande do balão para o tratamento da esteatose. E compensação de uma diabetes, compensação de uma hipertensão. Você equilibra isso e melhora a condição do paciente para ir para o procedimento cirúrgico. No superobeso, você consegue ganhar a chance de diminuir o tempo dele de comorbidades de UTI e tudo com a diminuição do peso. A gente sabe que a gente consegue fazer isso daí, né? André, repete só que tem uma pergunta aqui. Qual é o percentual que se pode perder com o uso do balão? Você A já média, o disse, mas percentual. repete só para responder. Então, a perda média é entre 18% a 20%. O nosso objetivo é trabalhar em cima disso, 18% a 20%. Tá? Ok. André, mais uma pergunta para você. Quando você falou da idade, você falou 16 anos, pelo Conselho Federal de Medicina realmente pode. Mas ainda não houve ainda, né, o consenso pela ANS. Então, os governos não aceitam. É muito difícil você operar menos que 18. Talvez se fizer 18 naquele ano, você até consegue operar com 17. Mas realmente é difícil, porque senão vai vir muitos pacientes com 16 querendo operar, né? André, não, outra perfeito. dúvida Não, que aqui para a gente é com relação a onde eu vou colocar o balão e aonde eu vou tirar o balão, tá certo? E já emendando, depois seria legal, mostrar o tempo que esse balão vai ficar e qual balão que vai ser usado. Se é aquele para 6 meses, se é por um ano, para tirar a dúvida do pessoal. Tá. Habitualmente, a colocação é feita dentro da clínica. A gente consegue colocar dentro da clínica sem grandes problemas um procedimento de 20 minutos, meia hora no máximo. Tá? Até bem menos que isso. A retirada habitualmente eu faço dentro de um centro cirúrgico. Por quê? Por causa de intubação orotraqueal. Ganhar o que a gente chama de reservar a via aérea do paciente. Invariavelmente, quando você fica com um balão, na hora de retirar, tem resíduos alimentares que ficam grudados nele. A hora que você vai tracionar, se você murcha esse balão, você tira todo o conteúdo dele. A hora que você vai tracionar ele de volta para trazer, para expor ele pela cavidade oral, você pode trazer resíduos alimentares. E esse resíduo, durante a passagem, desde a laringe
até a cavidade oral podem cair na traqueia. Então a gente prefere trabalhar com a intubação e tirar o balão de uma maneira segura. Dá para fazer sem? Dá. Tem muitos colegas que trabalham sem. O grande lance é o seguinte, você fazer a endoscopia e olhar, tá tudo limpo? Então tá, então eu não vou entubar. Eu vou tirar sem. Agora, se tiver resíduo, eu vou ter que entubar. E aí, normalmente, o anestesista não gosta que você comece um procedimento sem já estar preparado para entubar. Então, a gente já prefere trabalhar com intubação. Tá? Já me perdoe, qual que é a outra pergunta na sequência? Os tipos do balão. Tá, você tem dois tipos, você tem balões, você tem vários tipos, né? Você tem balão, que são balões mais comum que a gente usa, que são balões que a gente entra com líquido, que a gente insufla ele com soro fisiológico. Existem os balões que são feitos para trabalhar com ar, tá? Mas é muito pouco no Brasil, hoje praticamente já não tem mais, era uma única empresa que trabalhava, o número de complicações que eles tinham era um grande. Hoje em dia a gente trabalha só com os balões que são insuflados com solução fisiológica. Tá? Você tem um balão que você pode deixar 6 meses e o balão que você pode deixar 1 ano. Tá? O grande lance do balão de 1 ano e 6 meses, a grande diferença é a reeducação alimentar, tá certo? Normalmente o que a gente vê é que a perda principal de peso é nos seus primeiros 60 dias, tá? Alguns casos até uns 90 dias. Depois ele entra num platô e aí a perda é sempre mais lenta. E aí entram outras atividades que a gente pode fazer para reforçar isso daí. Quando você coloca ele de 1 ano em um balão do mesmo tamanho, do mesmo jeito, a única coisa que você vai fazer é manter aquele paciente que ainda acha que não se adaptou bem, aquele paciente que acha que ainda precisa de uma força porque ele pode comer um pouco a mais do que ele deve. Ele ainda não sentiu-se seguro de saber que o que ele está comendo é o suficiente para ele, que ele consegue viver bem com aquela quantidade de alimento que a gente está treinando durante 6 meses. Então a gente protela para 1 ano, tá certo? E isso, o balão tem que ser já específico para isso. Habitualmente eu não utilizo. Eu utilizo um balão de 6 meses, é o mais frequente, é o mais comum da gente utilizar. A maioria deles a gente consegue esperar um pouco mais, 7, 8 meses, com total segurança. Tá? Tanto que um dos balões mais comuns que a gente usa, que é o da Orbera, vai vir a liberação dele de 1 ano e basicamente é o mesmo balão, não vai se mudar em nada. Tá? Então, o mesmo balão a gente vai utilizar, vai vir nominalmente liberado pela Anvisa para 1 ano, só que ele não vai ter mudanças em relação ao que é hoje. Por quê? Porque eles têm que ter uma margem de segurança muito grande. Então, eles já trabalham para 6 meses, mas com a duração dele bem maior que isso. Tá? Basicamente é reeducação alimentar. Hoje não está se perdendo, né? Não tem escape de líquido, não tem nada que tinha no começo. Extremamente raro, extremamente raro. A principal complicação que a gente tem do balão relacionada diretamente ao balão é o que a gente chama de hiperinsuflação. O balão, e às vezes isso pode acontecer com 2 meses, com 4 meses ou próximo dos 6 meses da retirada. O balão cria um fungo que vários estudos já tentaram isolar e a gente não consegue, não consegue definir o motivo que acontece isso, e ele começa a criar gás. Então o paciente está super bem, está tudo tranquilo, evoluindo super bem, ele liga: doutor, estou com muita dor, doutor, estou vomitando, não consigo comer mais nada, mudou a forma como ele estava. Tá? Você vai, faz um raio-x, um nível, o balão, você consegue, você consegue fazer controle dele pelo raio-x, e aí a hora que você vai ver, ele tem um nível demonstrando que ele está cheio de ar. Não é a verdade, não é ar, é um gás provocado pelo fungo. E aí você tem que retirar esse balão. Essa é a principal complicação que a gente tem inerente do balão. Algo em torno de 2 a 3% dos casos que acontecem. Gastrite de contato, alguma coisa? Normalmente, pelo uso do inibidor de bomba, a gente consegue controlar muito bem. O índice de úlceras nesses balões que a gente usa são muito baixos. Existe um balão que é um balão reajustável, que a gente chama,
que é o balão da Spatz, onde ele tem um rabicho, onde eu posso ir aumentando o volume dele de uma maneira mais gradual. Então, a aceitação do paciente é um pouco melhor. Ele tem menos náusea, menos vômito nos primeiros meses, quando a gente implanta, e a gente vai progredindo essa insuflação. Esse rabicho que a gente utiliza para poder injetar o líquido dentro dele para aumentar ou diminuir, tem uma incidência de úlcera um pouco maior. Não é nada exorbitante, mas é um paciente que você tem que estar um pouco mais próximo dele, porque começou a ter dor 1, 2 dias, no terceiro dia é igual a endoscopia, porque ele pode ter uma úlcera. Entendi. André, agora é o seguinte, você aceitou a paciente para colocar o balão. Tem algum exame pré-operatório que você... Pré-operatório não, desculpa. Pré-implante desse balão que você acha necessário ela fazer, em termos hematológicos ou em termos da parte cardiológica ou não? E como que depois, a primeira semana desse paciente com relação às medicações que você vai oferecer e sobre a dieta dela com a nutricionista? Como que vai ser esses primeiros 15 dias, vamos dizer assim, de adaptação, né? Tá. Vamos por partes, então. Pede alguma coisa antes? Sim, os exames laboratoriais, habitualmente eu peço exames laboratoriais do paciente, até para a gente poder fazer um controle e um acompanhamento. Habitualmente esse paciente já chega com muitos exames, certo? Mas eu preciso ter uma glicemia, uma hemoglobina glicada, por quê? Para poder fazer um acompanhamento, às vezes eu doso uma insulina, por quê? Porque a gente tem que ver a resistência da insulina que ele está tendo, ver que se tem um padrão de melhora. O coagulograma para mim é fundamental, até porque eu poder ter os riscos do próprio corpo estranho que eu estou implantando, ele tem o risco de formar uma úlcera. É raro, mas ele tem. Então eu preciso saber se a coagulação desse paciente está adequada. Tá? Avaliações cardiológicas só em casos determinados, quando o paciente tem algum histórico de doença cardiológica, aí a gente investiga um pouco mais. Mas perfil lipídico é uma coisa que a gente pede com frequência também para poder acompanhar. Até isso a gente ter em termos de resultado, de objetivo. O paciente que já tem um histórico de esteatose hepática, um ultrassom para poder avaliar isso daí. Uma das coisas que mais perde quando você põe um balão, a primeira movimentação de gordura que você tem é a gordura hepática. Por isso o balão tem tido bons resultados nas esteatoses, né? Então você mobiliza primeiro isso daí, você consegue ter um bom parâmetro com isso. Tá? A segunda parte... A segunda parte seria, vou colocar o balão. Então, coloquei. Como vai ser? Que medicamento você vai usar para esse paciente? E qual vai ser a dieta dessa primeira semana desse paciente? Tá. Os primeiros dias do balão são os dias... para você também, né? Mas vamos lá. Os primeiros dias são os dias mais difíceis. Primeiro e segundo dia, como diz, é o período da tempestade. Tá? É onde o paciente tem mais náusea, onde o paciente tem mais vômito, onde o paciente tem dor. Então é assim, a grande orientação que a gente faz, ele já sai da clínica bem medicado. A gente trabalha com medicações, a gente usa antieméticos, remédios para diminuir a náusea e o vômito, como se fosse uma quimioterapia. Tá? A gente suplementa e associa medicações para ganhar a maior potência possível em relação a isso. Eu oriento que o paciente caminhe muito nos primeiros dias. Quanto mais ele caminha, quanto menos ele fica deitado, melhor é a adaptação do organismo dele ao balão. Tá? Ele tem menos náusea, ele tem menos vômito, porque a acomodação do balão é melhor. Tá? Mas ele fica em casa com o inibidor de bomba, os omeprazóis da vida, tá? Ele fica em casa com antieméticos potentes, com vários nomes, ondansetrona é o mais comum, né? Associado ou a algum outro, tá? A gente faz sempre uma associação, e analgésicos, tá? Consegue passar bem a grande maioria das vezes. Uma parcela aproximadamente de uns 30% necessita de um apoio em 48 horas para uma hidratação. Por quê? Porque ele não consegue ingerir uma quantidade de líquidos. Nos primeiros 15 dias é praticamente só líquido.
Tá? A gente às vezes leva até um pouco mais, até os 40 dias. Tá? Mas os primeiros 15 dias é só líquido. Então ele pode desidratar nas primeiras 48 horas e às vezes eu preciso dar um suporte de uma hidratação venosa. O paciente já sai com o nosso contato, tudo, já sai com uma carta para orientação se ele precisar ir para um pronto atendimento e ser atendido mais rápido, até conseguir o contato e a gente conseguir conversar com o colega, ele tem uma carta de orientação em relação a isso. E a grande maioria vai super bem. 30% que acaba utilizando isso. A grande maioria não utiliza esse recurso. E a dieta nessa semana, como que vai ser? Dieta líquida, 30 ml, os copinhos pequenininhos, de hora em hora, líquidos claros, na grande maioria das vezes é o que a gente utiliza pelas primeiras 48 horas. Depois do quinto dia, a gente pode ir liberando algum outro líquido com um pouco mais de consistência, mas vai a isso os 15 dias só líquido. Entendi. Vamos ver assim, então os pacientes falam, queria passar com o doutor André agora na Suzano Clean. Como que eles fazem, então, para ter esse teu contato, para você atender esses pacientes? Eu sei que muitos vão ser encaminhados pelos especialistas de lá para você, né? Porque vai ter explicação, sim. Mas se a pessoa quiser ligar, pode ligar para marcar uma consulta? Pode agendar. Sextas-feiras nós estamos lá na clínica. Eu faço a minha rotina de endoscopia pela manhã, as implantações dos balões, e à tarde eu faço as consultas para colocação do balão, tirar dúvidas, conversar e os acompanhamentos também. Normalmente a gente faz o acompanhamento do balão, a gente tem mais ou menos umas datas mais ou menos colocadas, para a gente poder fazer esse acompanhamento, estar de perto olhando o paciente. E ele vai ter também o nosso contato. Tá. E é bom avisar também, né, André, que a maioria, quase 100% dos convênios não liberam balão. Então tem que ser conversado para a gente poder colocar, porque a ANS, para esses casos que não tem índice acima de 35, realmente não tem essa liberação, mas é aprovado para fazer pela Anvisa como método para ser usado, né? Como o procedimento é um procedimento total. Procedimento como tratamento clínico. Procedimento totalmente aprovado, tudo. Né? Mas o convênio ainda. 100% do convênio não cobra. Alguns não cobrem. Alguns convênios cobrem acima de 35, mas usando também naquilo de ponte que a gente fez para melhorar as condições do paciente para ele ir por um outro procedimento. Seria o superobeso, né? Então, tá bom. Tem uma pergunta aqui, André. Quais os líquidos da dieta líquida? Eu acho que aí é caldos e o restante a nutricionista vai ver. Não sei se você está muito inteirado. Ou se você pode água, sucos claros, chás claros, chá de camomila, o Gatorade você pode utilizar nos primeiros dias, tá? Basicamente é isso que você vai utilizar, certo? O Gatorade ele é hipercalórico, então a gente utiliza só mais ou menos restrito para você poder repor um pouco de sais que você perde por causa da náusea, do vômito. Então é um pouco mais controlado. Então tá bom. André, vamos mudar agora um pouco de paciente, né? Depois eu vou te fazer uma pergunta no final, André, mas é o final. Se além do balão, hoje você vislumbra algum outro tipo de terapêutica endoscópica, até primária, para tratamento de obesidade? Você acha que vai chegar alguma coisa, não vai? Ou que tem de novo que você assim fale, cara, isso vai pegar, isso vai pegar, tenho certeza, ou já pegou, né? Mas aí eu deixo... Então, já existe, Jânio. Já existe. Ou todo endoscopista quer pegar o lugar do cirurgião, esse é o grande problema, né? Então, não. Então, mas nós somos juntos. Fica para o final a possibilidade de a gente imaginar, né? Eu sei que existem os procedimentos aí, muitos estudos, mas muitos casos realmente a gente vê que já tem resultado bom, né? André, agora vamos lá. Vamos para outro tema que seria o plasma de argônio, que todo paciente que a gente acompanha e que já operou algum tempo de bypass gástrico e que acaba reganhando um peso, eles vêm e eles procuram, ouvem falar e eles procuram saber um pouco sobre o argônio. Todos vêm saber sobre o argônio. Então, o que é o argônio, né? E para que ele é utilizado? Vamos lá, vamos começar a esclarecer os pacientes.
Tá. O argônio é um coagulante, tá? O argônio é um gás, chama argônio é o gás, tá? É um gás que é um gás ionizável, tá? Então você lança ele pelo catéter e na pontinha desse catéter você tem uma faísca, né? E aí você ioniza esse gás. A partir do momento que você ioniza esse gás, a hora que ele tem um contato com a parede, com a mucosa, com a pele lá de dentro do estômago, a gente não chama de pele, lá dentro a gente chama de mucosa, ele queima. E normalmente é uma cauterização controlada. Ele queima isso em torno de 2, 3 milímetros, até a lâmina própria, e é uma coisa que é o que a gente tem um grande objetivo. Já usado há muitos, muitos, muitos anos, né, para efeito terapêutico de coagulação. E com o passar dos anos, foi se notando que esse efeito de coagulação poderia também ser utilizado para diminuição de anastomoses, né? E aí, 2008, 2010, aproximadamente na Austrália começou, e um grupo de Curitiba lançou alguns estudos fortes e isso ganhou peso e vem sendo usado com muita frequência. A gente usa o argônio para fazer uma diminuição da boca anastomótica. A boca anastomótica, o pouch do estômago que sobrou, para antes dele entrar no intestino, no jejum, você, com o passar do tempo, com o passar dos anos, você tem que pensar que o estômago é um órgão dinâmico, é um órgão vivo. Você vai aumentar o volume de dieta e pode aumentar tanto o pouch como você pode aumentar essa anastomose. E a gente vem vendo que os pacientes que têm uma anastomose com mais de 15 milímetros, tá, eles podem se beneficiar quando você reduz isso. Você diminui essa anastomose para o torno dos seus 12, 10, 12 milímetros, né? 12 milímetros seria o ideal, você consegue fazer com que ele volte a ter a sensação de saciedade precoce, você faz com que ele consiga ingerir líquido, alimentos sólidos, não ficar só com líquido, alimentos sólidos também ele consegue, só que ele é obrigado a mastigar mais tempo, ele é obrigado a voltar desde o que ele começou a fazer quando ele fez o bypass, o começo do bypass. E aí você consegue fazer um novo, perder aquele excesso que ele voltou a ganhar, a gente vai diminuindo e com muito sucesso a gente tem feito isso. Como eu disse, é uma coagulação controlada, é uma coagulação segura, mas tem alguns detalhes que você tem que se haver. Por quê? Porque se você diminuir demais a anastomose, você vai fazer uma estenose, você vai fazer com que esse paciente não consiga ingerir mais sólidos, ele vai ficar só com líquidos, e aí você pode ter até alguns problemas de reganho de peso, porque ele começa a ingerir mais líquidos calóricos, e aí ele tem um efeito rebote pior. Então, é uma coisa que é controlada, é uma coisa que é segura, o índice de complicação é extremamente baixo e vem demonstrando ótimos resultados. André, então, para quem está indicado a ablação por plasma de argônio? Para qual paciente? O paciente que teve reganho de peso, certo? Habitualmente, o paciente que está já... você pode até ter o paciente mais numa fase precoce, onde você não conseguiu que ele chegasse ao seu objetivo de peso, tá? Mas associado a isso, ele não chegou ao objetivo, ele não chegou ao que você queria. Então você pode, desde que ele tenha uma anastomose acima de 15 milímetros. Tá? Então a grande indicação é o tamanho da anastomose. A anastomose de diâmetro maior que 15, você está indicado a tratar. Tá? Habitualmente, o tratamento é feito a média de 2 sessões, mas você pode ter até 3 sessões ou mais. Mas a média de 1 a 2 sessões você já consegue ter uma redução adequada. Então, tá certo. Uma contraindicação. Como ela é feita na anastomose, teoricamente não. Ela é para o paciente que fez um bypass gástrico, quer dizer, que tem uma anastomose do estômago com o intestino.
Então, no sleeve, Sim. como não tem anastomose, na gastrectomia vertical, não tem indicação. E no paciente que nunca operou nada, também não adianta vir procurar argônio, porque ele não tem Não. anastomose. Então, é nesse Sim. paciente que fez o bypass, que é o que a gente mais opera aqui mesmo, né? E que tem ali uma anastomose que você falou, só para o pessoal saber, a anastomose seria a comunicação do estômago com o intestino. Essa passagem O que coto do tem, como o estômago André com o falou, tem intestino. que ter um diâmetro. Normalmente fica um diâmetro da cabecinha do aparelho da endoscopia, fica ali, às vezes, 9 milímetros, 10, 11, 12, a média. Acima de 15, já pode esvaziar mais rápido o paciente poder voltar a reganhar peso. Então, para esses pacientes que já tenham um tempo de cirurgia lá por um ano e pouco, e que realmente não conseguiram perder o que a gente esperava pela cirurgia e ver que tem uma anastomose alargada, é uma indicação. Ou naqueles pacientes realmente que, com o passar do tempo, readquiriram muito mais do que você falou há pouco tempo, aquele efeito rebote, ou um platô. Sim. Então, no platô não, mas o efeito rebote ganhou muito mais que 10, que até 10% a gente espera com o passar dos anos. Quando Sim. começa a aumentar, aí esse paciente poderia usufruir desse tratamento, né, com plasma de argônio, tá certo? E acho Perfeito. que isso daí é o que você comentou. Esse tratamento, a vantagem dele é que ele pode ser feito via ambulatorial, quer dizer, dentro de um consultório, dentro da clínica. E qual é o tempo, André, mais ou menos, do procedimento? É um procedimento no tempo de uma endoscopia normal. É um procedimento relativamente rápido, coisa de 10, 15 minutos você já resolve. Tá? E Você faz a contrário, fulguração. em comparação com o balão que você colocou aí no outro paciente, você vê o pós-operatório mais tranquilo ou pós-operatório também com dor, com desconforto, alguma coisa do tipo? O desconforto é bem menor. O desconforto dele em relação ao balão é bem menor, tá? Ele tem dor, a gente trata isso já previamente, certo? Mas o grande lance dele vai ser ele se readequar à dieta, porque ele vai voltar a ter dieta líquida preferencialmente fria, por pelo menos uns 10 dias, tá? A gente tem que manter isso daí até para poder ter uma cauterização, uma aceitação você queima a pele, aquilo ali vai descascar, vai cair. Então aquilo ali vai ficar friável, que a gente chama. Então aquilo ali pode causar dor. Então você tem que tratar com medicamentos, além dos medicamentos, uma dieta que não seja agressiva. Então a dieta líquida é muito bem aceita nesses casos e aí você já consegue superar a grande maioria dos sintomas dele. Você, André, eu sei também Jaime, que a gente acaba não tendo um número Jaime, tão deixa eu só grande dar para um toque. realização desse procedimento ainda, né? Mas gostaria de ter. Mas na literatura, qual o percentual que você vê da perda de peso desse paciente, por exemplo, que ganhou 20%, não, 10%, ele readquiriu 10 a Jaime, 20%. Qual a perda? é muito grande a variação de estudos de trabalhos a trabalhos, né? Então tem assim, tem um trabalho, eu até tinha visto há poucos dias atrás, que foi um trabalho de uma tese de de doutorado que o colega fez, onde ele fez até um grupo muito interessante. Ele pegou dois grupos, aproximadamente 20 pacientes em cada grupo, são 40 pacientes, e ele ficou 6 meses. Ele fez argônio e um grupo, os dois grupos fizeram endoscopia. Só que o paciente não sabia se ia fazer argônio ou não. Ele fez a endoscopia. Em 20 ele fez o argônio, em 20 ele não fez o argônio. Eles acompanharam com equipe multidisciplinar. Os 20 que não acompanharam, não fizeram o argônio, certo? Tiveram praticamente nenhuma perda de peso. Os que tiveram o argônio perderam em média, do excesso de peso, foi algo em torno de 20% do excesso de peso. Tá? Não é perda total, perda do excesso de peso, o que ele tinha a mais, o que ele teve de reganho dentro do objetivo da cirurgia dele, o que ele teve acima daquilo ali foi em média de uns 20%. Tá? E a hora que se cruzou, depois de 6 meses, e fez
a outra endoscopia de controle, fez o argônio naqueles que não tinham feito, eles conseguiram chegar ao objetivo lá embaixo, de novo, na curva dos seus 20%, 18%, 20% também. Né? Então, demonstrando que não é só assim, você mostra que mesmo em grupos cegos você consegue fazer com que a perda de peso seja importante mesmo. O argônio é efetivo para isso. A diminuição da boca anastomótica é efetiva para a perda de peso desse excesso. André, vamos supor, você pegou um paciente, então, que fez um bypass gástrico por vídeo. Ficou um pautezinho de tamanho de pequena curvatura, muito pequeno, por volta do 1,5 e 2, mas tem uma anastomose de 2. Como a gente sabe que vai fazer esse procedimento para criar uma saciedade, como tem um paute muito pequeno, você acha que dá para indicar para esse paciente também, ou você já ficaria com dúvida de indicar esse procedimento? Qual a média do tamanho do paute? Uma das contraindicações é um paute muito pequeno. Tá? Você precisa, porque você faz aproximadamente 2 centímetros de fulguração. Tá? Você coagula 2 centímetros da margem. Tá? Então, esse paciente que é praticamente uma gastrectomia total, você não tem como fulgurar o esôfago dele. Tá? Então, você precisa de um paute no mínimo dos seus 3 centímetros. Tá? E ao contrário, veio para você um paciente que fez um bypass as antigas, as abertas, que tem uma média de 10 centímetros aí. Esse paciente, pelo tamanho desse estômago, de 10 centímetros, você acha que você vai conseguir fazer com que ele perca peso, mantendo uma contenção para criar essa saciedade, fazendo ablação? Você tem 2 táticas para trabalhar com esse tipo de paciente. Você pode trabalhar só com o argônio e, além de você fazer uma diminuição da boca anastomótica, você também fazer alguns raios, tá? Como um sol. Você fazer alguns raios ascendentes no paute para tentar diminuir esse paute. Ou então, você fazer a associação, que é uma coisa que tem sido feito, alguns trabalhos já vêm demonstrando que tem uma efetividade um pouco maior do que só o argônio, tá? Mas não é uma coisa tão grande, é de você fazer a endossutura. Tá? De você suturar por via endoscópica, você suturar esse paute e diminuir ele. Você fazer ele um tubo bem mais fininho, só para a passagem do diâmetro do aparelho. É isso que a gente tem trabalhado. São as 2 formas com que você consegue agir nesses casos. Você já começou, então, aí? Já se atreveu a começar a fazer algumas coisas, alguns procedimentos endoscópicos aí para tentar ajudar no paciente operado, né, de bariátrica que reganhou peso? Existe alguma coisa, então, para esses pacientes que, como tratamento primário, chegou na mão do endoscopista, a partir de QMC, e o que você acha que já pode se vislumbrar que no futuro a gente vai estar fazendo mais do que estamos fazendo hoje? Já existe. A endossutura já é uma coisa bem estabelecida, tem muita gente que já está fazendo. Eu tenho poucos casos, eu comecei a fazer há cerca de 2 anos. Tá? O custo é muito alto. E esse é o grande problema que a gente tem em relação à endossutura. A gente consegue mimetizar, a gente consegue imitar um sleeve por via endoscópica. Né? E com baixo índice de complicação, com uma aceitação boa, a queixa do paciente, o pós-operatório do paciente é muito melhor até que do balão, mais fácil do que do balão, tá certo? Mas também, como do sleeve, ele depende extremamente do paciente. Se o paciente abusar de dieta, você não tem o que fazer. No começo ele não aceita bem por causa do edema, tudo, mas com o passar do tempo, hipercalóricos ele consegue burlar. Tá? Mas você consegue algo em torno dos seus 20 e poucos por cento de perda por um período de tempo maior. Né, algo em torno de 2 anos, que é o que a gente tem de segmento. Existem algumas endossuturas que estão vindo, que tem trabalho muito bom, que mais fácil de fazer. Hoje em dia, a gente precisa praticamente de um aparelho que a gente chama de duplo canal, que é um aparelho mais difícil de lidar, mais grosso, mais pesado um pouco, mas totalmente factível de você fazer.
dá para trabalhar tranquilamente. E tem coisa chegando, tem muitos métodos novos chegando, tem tratamento para o diabetes que vai vir, que vai trabalhar no duodeno, que já está aí, mas a gente tem um grande problema. Tudo isso tem um custo muito alto para a gente. Né? Então, a gente conseguir aplicar isso para os nossos pacientes é sempre um fator muito limitante, né? Porque a tecnologia vem muito cara para o Brasil. Né? Enquanto os americanos têm tudo rápido, com preço acessível, para a gente vem um preço estratosférico. Então, bom, André, bom saber. Então quer dizer que aqui a gente ainda vai operar muito mais ainda do que vocês fazerem os procedimentos aí pelo jeito. Então, assim, não tem como, Jaime. Né? O Ovestite Apollo aí que tem por aí, começar a aparecer alguma coisa para que vocês consigam fazer, né? Aquela gastroplastia vertical endoscópica e por aí vai, tudo com críticas e, ao mesmo tempo, trabalhos bons, outros não tão bons, mas que eventualmente possam estar ficando, né, para a gente aí para o futuro. Andrezinho, olha... Eu acho que tem espaço para todos. Não, tem espaço. Eu sempre achei para isso também. E vocês preenchem uma lacuna hoje, né? Com vocês, pensando em você como endoscopista, que eu sei que o André também é cirurgião, mas sim, hoje ele age na área endoscópica. Mas pensando assim, André, vocês preenchem uma lacuna que ficaria entre aquele tratamento meramente clínico e o tratamento cirúrgico. Aqueles pacientes sim, que ainda não se veem cirúrgico, têm fobia, medo da cirurgia, de repente não tem indicação. Então, vocês têm lá aquela lacuna. Vocês também vão ser um anel, muitas vezes assim, para, quem sabe, um dia levar esse paciente que tinha tanto receio. Não, agora você vai para a cirurgia mesmo, você entendeu? Passou pela gente, sim, viu, foi legal, não foi tanto, mas pode ir para a cirurgia. Quer dizer, estamos ali, vai ser um anel conciliador, às vezes ligando, né? Um elo ligando o tratamento clínico com o tratamento cirúrgico, mas também resolvendo, né? Muitas vezes, como primariamente, o problema do paciente. Muito gostoso, André. Só comentando também que a ablação, por não ter a liberação da ANS na maioria dos convênios, também é um procedimento que ele não é coberto. A endoscopia até muitas vezes você faz, mas a ablação não. E tem um custo, realmente, esse gás de argônio, você usar o bisturi monopolar, o procedimento do médico, a responsabilidade dele, o acompanhamento e por aí vai. Também tem que ter equipe multidisciplinar por trás. Isso tem um custo, certeza. Sim. Não fica bem, e não é ético a gente comentar nossos custos assim direto numa live, porque outros colegas também fazem isso em São Paulo, então ficaria aquela coisa, não vou fazer lá porque já vi que outro lugar muito mais barato. Mas a nossa clínica passa, se vocês ligarem e perguntarem o valor do procedimento como um todo, pensando em 3 aplicações, ou de repente por aplicação. Lembrando, né, André, que normalmente a gente pede de 60 e 60 dias, né, entre uma aplicação e outra. Sim, a primeira e a segunda, 60 dias. A terceira, se precisar, também mais ou menos em torno disso daí, de seus 60 dias. É o tempo vamos dizer, inflamar o lugar, esperar cicatrizar, fibrosar, para ter uma ideia de como ficou. Então, realmente é o que a gente... Então, o valor... Se você fizer muito... Vocês. Eu sei que está vindo pergunta com relação ao valor, gostaria de passar, mas se ligarem na clínica, eles vão estar comentando. Andrezinho, foi muito bom, cara, muito bom. Você se preparou muito bem, eu sei que você é um cara preparado, né? Então, ficou legal falar com você. Mas eu tenho... Minha maior dificuldade, Jaime... Muito boa, muito boa. E eu vou deixar para você, olha, esses 2 minutos finais aí, para você, se quiser fazer alguma consideração que você achou, que acha pertinente, que de repente não fez, ou de repente se despedir de quem te acompanhou, que eu vi que tem muita gente aí que gosta muito de você, viu? Te parabenizaram muitas vezes aqui, tá? Eu gostaria demais de agradecer a oportunidade. Você sabe, eu me sinto muito à vontade de fazer isso, de ter esse contato assim. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais, parece que não, mas eu sou um pouquinho mais recatada, sou um pouco mais tímido, mas eu me senti muito à vontade de falar de temas, de coisas que é o meu dia a dia, que são coisas que a gente faz e que eu acredito muito. Eu fiz a primeira oficina do balão em 2010 e eu não acreditava no método. Eu fiquei muitos anos sem passar balão porque eu não acreditei. Com o passar do tempo, com a evolução,
com o acompanhamento multidisciplinar e vários trabalhos vêm demonstrando a segurança e a efetividade, eu me empolguei e comecei a fazer o balão novamente. Então é assim, são coisas que eu preciso acreditar no que eu estou fazendo. Então eu passei um tempo sem acreditar, aí comecei a acreditar, por isso que hoje eu tenho feito. Não sou 100% de chegar ao nosso objetivo, infelizmente não dá, porque a gente tem várias coisas, a obesidade é extremamente complexa, mas a gente tem muitas ferramentas que a gente consegue ajudar. E não é estética, é qualidade de vida. O mais importante, o que eu tento fazer, o que eu tento trazer o paciente para o nosso lado é buscar qualidade de vida. Ele tem que entender que ele tem uma doença, que é uma doença complexa, que pode ser tratada e que, tratando ela, eu vou conseguir dar qualidade de vida para ele no futuro. Esse é o nosso grande objetivo. Jair, muito obrigado pela oportunidade, meu irmão. Muito obrigado de coração. O André é gostoso que ele sempre me chama de irmão e eu sinto por ele o mesmo sentimento, né, vamos dizer assim, da irmandade e tudo. O Andrezinho é um cara muito bom, um cara de coração muito 10, um cara muito bom de trabalhar junto. Lembrando também, hoje eu não falei várias vezes de vocês, mas eu citei, né? Vocês da equipe multidisciplinar, né? Nossas nutricionistas, psicólogas, os físicos, o preparador físico, vocês estão extremamente importantes. Fundamentais. Extremamente, tá? Tanto no procedimento endoscópico do André, quanto no nosso procedimento cirúrgico. E aqui, né? Eu agradeço vocês por estarem no time. E o time está mais forte porque vocês estão nele, não tenho dúvida nenhuma, e sei que vocês estão acompanhando hoje. Eu vi que teve aqui um monte de aplausinho de uma Pulpo Nayana, não sei, mas possivelmente é alguma coisa do André Pulpo. Minha sobrinha. Tá bom, e eu gosto também de conhecidos nossos. André, logo cai, tá? Porque isso aqui cai, mas a gente já passou a nossa ideia. Eu espero que o pessoal que posta, pessoal, se vocês tiverem por Face e tudo, compartilhem, porque ficou muito boa essa vamos dizer assim, live do André, muito boa. Muito pouco provável vocês vão conseguir assim ter tanto esclarecimento a respeito desses dois temas, conforme vocês estiveram com ele. Então podem compartilhar, que ficou muito legal. Esperamos vocês na Susan Clean ou onde a gente possa atendê-los, tá bom? E Andrezinho, que a gente se veja mais, tá? Lembrando que o André também faz gastrostomias endoscópicas, né? Ele já domina ali, o cirurgião já não faz gastrostomia com o André, não, porque a dele é endoscópica. Sabe, André, só acabando... Muito mais fácil, muito mais prática. Uma vez eu tive outros procedimentos vocês fazem na via biliar e tudo, né? Mas eu tive uma vez uma paciente que eu levei ela para cirurgia, e cheguei lá por pancreatite aguda que ela teve, operada e tudo, um abdômen que não conseguia entrar, não conseguia fazer a vídeo nela. E ela queria tanto a cirurgia, cara, e eu pensava naquela época, já um dia vai vir algum procedimento endoscópico em que a gente consiga fazer, porque por via cirúrgica é inabordável esse abdômen, tá? Ele é fechado, Sim. Não tem mais como entrar. Então, e hoje você comentando outros procedimentos, a gente fala, pô, que bacana. Se ela estiver me ouvindo, né? Olha, pintou a hora de pensar em outros procedimentos aí, endoscópicos agora, para lidar com para você poder resolver esse problema que você não conseguiu com tratamento clínico, mas para o procedimento endoscópico, que nesse caso, eu acho, André, que vocês entram muito bem, esses abdômenes 1000 aderências, que você realmente vê que vai ter muita dificuldade de fazer alguma coisa. A endoscopia acho que entra muito bem aí no procedimento de tratamento primário, né? André, sim, com certeza. Obrigadão, não quero mais te atrapalhar. Jaime, me dá um segundo só. Eu gostaria só, eu estou até de azul, porque eu gostaria de lembrar que nós estamos no Março Azul pela SOBED, no mês de prevenção do câncer coloretal. Uma doença que vem aumentando a incidência extremamente, a gente vem vindo muito, e é uma doença prevenível. Deixem de lado e façam colonoscopia. Tá? Procure seu médico, se informe, você consegue fazer um procedimento seguro e você consegue, na maioria das vezes, abordar lesões precoces e evitar uma complicação no futuro. Então, pensem muito nisso. A partir dos 45, pela sociedade, a partir dos 45 anos. Tá? Se você tem casos na família, 10 anos antes do caso-alvo, mas fora disso,
45 anos em diante, você já tem que fazer. Do mesmo jeito que você faz controle de próstata, do mesmo jeito que você faz controle de mama, tá? Você tem que fazer a colonoscopia para prevenção do câncer coloretal. Tá? Gostaria de aproveitar e deixar essa. André, que eu cheguei a cidade aí. Quando eu agendar a minha, tá 42, depois que eu cheguei nos Falou, 50, eu comecei a contar para trás, né? Agora, voltou? Eu também já. Então tá na hora. Andrezinho, fica com Deus. Muito obrigado. Excelente Fiquem com mensagem. Deus. Uma boa noite. Até logo.